Outra entidade de valor. Alô, Leaders, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós vamos ter nosso segundo episódio falando sobre os heróis do League of Legends. Em um episódio passado a gente falou um pouco sobre a Ahri e hoje nós iremos conversar sobre o Vel'Koz. Uma coisa interessante é que a galera gostou dos últimos episódios, então tem lá mais de 100 visualizações e vários likes interessantes, então parece que vocês gostaram dessa proposta. Então sempre que sair um herói novo eu vou colocar aqui na playlist de heróis de League of Legends, então você vai poder sempre acompanhar. Caso você não tenha visto outros episódios, é só ir na playlist e acompanhar esses heróis que forem aparecendo. Então eu vou colocar também aqui embaixo para vocês que estão aparecendo aqui agora quais serão os próximos heróis interessantes que a galera sugeriu e eu vou colocar aqui. Vai ter o Azir, vai ter a Evelynn, vai ter o Alien Sol, vai ter vários outros. Então sempre que aparecer um herói aí, sempre tiver um episódio sobre algum herói, deixa aqui nos comentários ou mande para mim no privado lá do Instagram pra gente conversar e também ter outras opções de heróis. Então caso você queira muito um herói, você pode mandar e caso tenha muitas pessoas querendo esse herói, eu posso até mudar a ordem dependendo do jeito que for, beleza? Então bora lá conversar um pouquinho sobre o Vel'Koz e lembrando que como funciona esse episódio, eu irei falar um pouquinho sobre as skins, as observações e aquilo que eu posso avaliar a partir da imagem que está aparecendo. Não vou me atentar muito à questão do nome da skin ou dos requisitos dela, alguma coisa do gênero, apenas vou avaliar aquilo que eu estou observando nas skins. Depois irei falar um pouquinho sobre a biografia do Vel'Koz e nesse caso tem dois contos interessantes sobre o Vel'Koz que eu também vou fazer uma análise interessante sobre alguns pontos que a gente pode ir abordando e obviamente utilizar como referência e inspiração para na hora de criar os nossos mundos fantásticos. Esse é meu primeiro episódio que eu estou conversando com vocês com a webcam nova. Como vocês podem ver, ela me enquadra um pouco mais, ela é até um pouco melhor. Então eu espero que vocês gostem dessa nova aquisição, beleza? Então bora lá falar um pouquinho sobre as skins do Vel'Koz e algumas percepções interessantes que eu acho bem legal da gente conversar. Então pessoal, uma coisa legal do Vel'Koz é que a gente já começa com essa clássica que eu já até foi usado como thumb, como já a abertura aqui para vocês, e algo bem interessante é que basicamente ele parece ser um ser meio que serpentoide, um pouco mais relacionado ao polvo, com um olho gigantesco no meio. Uma coisa interessante que você for perceber em quase todos os heróis do vazio é que eles possuem algumas características que têm uma leve semelhança com o que a gente chama de horror cósmico trazido principalmente nas histórias de Cthulhu e a coisas relacionadas a esse tipo de literatura. Claro, obviamente, que não são necessariamente todos seres que são formato de polvo ou marinhos, mas sim, ele tem uma característica um pouco na questão de deformação, um pouco referenciado, principalmente em grandes estruturas, deformações, misturas de animais, misturas embrionárias e misturas e misturas e misturas. Então algo bem interessante que a gente já começa principalmente vendo aí no Vel'Koz, que nessa estrutura a gente percebe uma carapaça bem rígida, bem robusta e como se fosse um capacete bem forte. E é bem legal que, como você pode ver a questão, nós temos um roxo bem forte. Obviamente tem aí um rosa, mas pegando aí tons de roxo, porque é interessante que muitas vezes a gente fala que o roxo tem muito a ver principalmente com a questão do místico, tanto que em várias religiões o roxo é utilizado principalmente nesse quesito de mostrar essa ligação com a espiritualidade em si. E quando a gente fala sobre criaturas do vazio, é um místico muito profundo, então principalmente se for avaliar que o roxo ela é a união do azul com o vermelho, você também pode fazer alguma relação, porque o azul, da questão da serenidade, da questão da introspecção, e o vermelho com a sua força. Então o roxo, apesar de ser também algo relacionado com essa questão do misticismo, também pode ser essa mistura dessas ambas cores, trazendo essa ferocidade do vermelho, algo que você vai encontrar em quase todos os heróis do vazio, e também esse ar místico, esse ar sereno, profundo, cheio de mistérios, que o azul traz, trazendo bem forte nessa questão do roxo. Pegando então esse princípio, nós temos aqui nessa nossa segunda skin, que é bem legal, que ele já traz uma pegada um pouco mais mecha. Ele muda do roxo para o vermelho, principalmente porque se você for pegar histórias como, por exemplo, Exterminador do Futuro ou Matrix, que você for pegar, tem uma referência muito legal, porque tem muitos seres mecânicos dentro do filme do Matrix, você percebe isso no filme 1, no 2,
principalmente, que são esses seres meio que polvos que estão andando pelos esgotos antigos de uma civilização perdida e que tem como se fosse esse scanner. Então você percebe essa referência muito forte com aquele que busca os humanos para eliminá-los, para extrair alguma coisa, para ter alguma referência direta. Então eu acho bem interessante porque já mostra essa referência muito forte. E se você for ver no cantinho embaixo que tem aí um herói que infelizmente pela minha falta de conhecimento não consigo reconhecer, mas você percebe o volume e o tamanho desse herói, principalmente comparado com o prédio gigantesco que fica na ponta, mas também esse pequeno humano que está aí. Ele está procurando algum resto de humano no destroço ou alguma coisa relacionada. Então é bem interessante porque ele sai agora de um perfil um pouco mais de algo místico e profundo e horror cósmico, algo coisa um pouco mais palpável, mas mostra esse ar de cintilante, não de alguém que busca alguma coisa, esse vermelho trazendo esse laser, esse scanner, eu acho bem interessante também, porque mostra essa referência direta. Uma coisa que você percebe muito claramente, não dava para ver muito na primeira imagem, já agora possivelmente na segunda e é claro também na terceira, o tamanho do Vel'Koz comparado também com esse outro humano. E apesar de a gente ver que tem várias estruturas gigantescas espalhadas, diversas aí na imagem, o Vel'Koz continua sendo muito grande, mas não algo tão colossal, tão gigantesco, mas comparado com esse humano aí, realmente é bem forte. E é bem interessante porque mostra agora um ar um pouco mais celestial, como se fosse um guardião divino, que os tentáculos antes, que eram algo mais biológico, agora se tornaram mecânicos na segunda imagem, agora na terceira imagem tem algo energético, fluídico, podendo ser, por exemplo, uma coisa relacionada à ligação ao Sol, porque se eu não me engano, o ultimate dele no jogo, você junta energia e lança um hiper laser fortão, então faz essa referência muito forte de esse laser desintegrando, e ele pode claramente também ter uma relação direta com algo divino, porque se for comparar com a arquitetura em volta, você percebe que tem um ar um pouco gótico, até mesmo mais pro sombrio, e você percebe que como se fosse um guardião de algo celestial, principalmente pelo dourado, pelo vermelho, o amarelo em si, também trazendo todo esse ar divino e celestial, então eu acho bem interessante. Obviamente mantendo sempre a mesma proposta de um ser meio polvo, meio amorfo, com um olho gigantesco no meio, e com isso faz algo que faz essa destruição. E algo interessante, que eu não falei logo no começo, mas eu acho bem legal a gente conversar um pouquinho também, é que se for perceber, tudo está relacionado ao olho. O olho vai, solta um laser, ou um scanner, agora aí um hiperraio. E algo interessante é que, nesse caso, a gente percebe que, na verdade, na segunda imagem, a gente já percebeu que o olho faz esse escaneamento. Então você pode, na hora de for construir as suas criaturas fantásticas, você pode utilizar das próprias propriedades abstratas e reais das estruturas que você quer fazer e colocar essa relação. Porque muitas vezes a pessoa fala, quando eu chego num lugar, eu gosto de escanear tudo que está em volta. Por que não colocar realmente uma propriedade de escaneamento na criatura que você quer, ou na máquina, ou na propriedade mágica ou científica que você quer observar? E é bem interessante porque também muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu fico um pouco inibido quando as pessoas ficam olhando fixamente em mim, eu me sinto meio desconfortável, não meio paralisado, não gosto muito. Então a pessoa pegou também, possivelmente, não estou dizendo que realmente é algo factível, é uma coisa realmente que os criadores, os game designers imaginaram para essa criatura, mas você pode também associar, por exemplo, que no caso das górgonas, ou até pegando um pouco aqui do Vel'Koz, esse olhar que antes paralisava, porque é um olhar fixo e penetrante, a górgonas, as medusas, petrificam. No caso aqui, desintegra. Por que não você pegar, por exemplo, algumas sensações, alguns outros ditados populares que estão relacionados a olhares, que estão relacionados ao olho propriamente dito, e transformar isso em algo físico, em algo realmente palpável? Nossa, aquele olhar 43, ou nossa, aquele olhar frio. Por que não você fazer realmente um olhar congelante, um raio congelante? Nesse caso aí, algo que desintegra, incomoda de uma tal forma porque fica tão fixamente olhando para um ponto, fazendo com que você se sinta meio mal, meio desconfortável nessas situações. Em alguns tipos de heróis você percebe que são
colocados como algo mais para festividade, ou alguma coisa mais relacionada à caricatura, ou a um time, às vezes a uma temática específica. Então, se for pegar para ver, nós temos aí um Vel'Koz um tanto que diferente, mantendo obviamente as mesmas propriedades Genius Loss, podemos dizer, dentro do seu perfil de estrutura, mas tem um óculos que nem aqueles óculos bizarros que tem um narigão e um bigode associado, e como se estivesse disfarçado ou até mesmo se divertindo meio que num Halloween, numa festa fantasia. Então, necessariamente nesse eu não tenho muito o que comentar, porque vai muito do que eu falei, do tipo de skin, ou festival, ou evento que estavam sendo colocados nesse ponto. Mas como pegando uma questão um pouco geral, a gente pode tanto levar para um lado mais cômico, associado, por exemplo, a uma fantasia que estivesse sido para algum tipo de festa, tanto que você também pode ver aí também no outro canto da imagem um babador associado ao herói que está aparecendo. E eu acho, se não me engano, também tem o Draven também com uma outra fantasia embaixo. Então pode ser realmente algo relacionado a um Halloween ou até mesmo uma festa, uma festividade geral. Então nesse ponto não tem muito o que avaliar, porque depende muito do perfil, da skin, do tempo histórico. E algo interessante que a gente pode até absorver, então pegando um pouco dessa análise, é que você pode, muitas vezes, quando você for criar uma cultura, fugindo um pouco agora das características das associações do personagem, quando você for construir uma cultura, uma festividade, imaginar qual que é o perfil, qual que é a ideia, qual que é o propósito dessa festividade, e com isso você faz pequenas mudanças, pequenas associações dos seus personagens, ou da arrumação da cidade, ou do comportamento, porque vai estar relacionado diretamente a essa festividade. Então, acho bem interessante porque, apesar de não saber qual é a festividade, ou qual que é o evento que constituiu essa imagem, construindo a partir dessa proposta, mas eu acho que é bem interessante porque você pode imaginar e pensando algumas associações, até mesmo algumas piadinhas. Seguindo então, agora nós temos esse Vel'Koz bem, vamos dizer assim, infernal, que, como eu falei para vocês nas outras imagens, o Vel'Koz é gigantesco, né? Antes não tinha uma grande noção na primeira imagem, na segunda já percebi que, vendo comparado com aquele ser humano e com os prédios, já na terceira, comparado com o grande portal arquitetônico e aquele herói que poderia estar lá, e nesse caso nós temos um Vel'Koz gigantescamente, bizarramente enorme, onde nós temos uma fortaleza, um rio passando, e a parte do gancho dele, né, esse espináculo aí, que fica no final da corrente, é maior do que a própria torre né, fortaleza. Então, talvez fazendo alguma referência a um Senhor dos Anéis, por exemplo, esse olho flamejante, como acontece Sauron, que é o olho que tudo vê. Então eu acho bem legal, bem interessante, porque da mesma forma que tem essa referência do Senhor dos Anéis com forja, com fogo, com metal, com observação, com esse olho flamejante e tudo mais, eu acho interessante, porque você pode pegar um princípio básico X e fazer algumas modificações a partir do perfil que você quer instituir. Nós temos um Vel'Koz, que o princípio dele é uma cabeça com tentáculos, e a cabeça continua, o olho continua, a carapaça continua, o capacete continua, porém muda um pouco o perfil, um pouco o timbre do personagem, associando um ao outro, e nesse caso eu acho isso bem legal, porque traz muito essa questão da forja, essa coisa muito da questão do primordial, e parece muito ser um tipo de criatura que obviamente veio de um vulcão gigantesco, ou realmente ele rompeu a crosta terrestre fazendo com que aparecesse, porque pelo tamanho que aparece aí, do tamanho de um forte, de um templo enorme, realmente esse é um bicho cabulosamente gigante. Se por acaso for uma arma ancestral que esteja sendo controlado por alguma raça, alguma criatura, algum grupo de pessoas, realmente eu acho que seria uma arma de destruição em massa muito cabulosa. Mas para deixar a coisa um pouco mais interessante, teria que pensar um pouco dos pré-requisitos, fatores limitantes e outros pontos que a gente já abordou um pouquinho falando sobre sistemas mágicos, sistemas tecnológicos, não entrando muito no assunto por agora, porque nós estamos fazendo a caracterização de um personagem. Então eu acho bem interessante porque você percebe que existe esse núcleo muito forte que percebe que parece que, de alguma forma,
está contendo. E se você prestar bastante atenção ao formato desse capacete, parece bastante de um rosto, que apesar dos olhos estar aqui na região da boca, é como se realmente fosse criado um capacete, uma estrutura para meio que conter essa energia ou esse ser. Imaginar que, por exemplo, é um grande demônio ou uma criatura abissal, ou até mesmo uma criatura do magma, do centro da Terra, e esse capacete serve para você manter o controle ou simplesmente proteger essa criatura de alguma forma, e com isso ele pode manipular. Você pode criar diversos pontos diferentes, tanto que quando a gente fala dos 3 porquês, é a justificativa da existência daquilo que você está criando. E quando você muda os 3 porquês, você pode mudar a essência da origem daquilo, a mensagem que você quer trazer. Quando a gente fala do Genius Loci, por exemplo, são as ideias básicas que você utiliza para constituir aquilo. E os 3 porquês você justifica as suas escolhas. Então, quando você for construir uma criatura, como por exemplo aqui o Vel'Koz, a gente tem uma criatura gigantesca como exemplo, dependendo dos 3 porquês que você utilizar para responder à existência dessa criatura, ou por que ela é assim, por que não é assado, você muda um pouco as percepções que os leitores, os jogadores vão ter na hora de encarar uma criatura dessa. Então eu acho bem legal porque você pode criar diversas formas de pensamento diferentes na hora que você for construir o seu personagem. E para finalizar, nós temos esse nosso último Vel'Koz, que ele está um pouco mais relacionado a algo mais pro místico, porque as cores novamente voltam a ser o azul, o preto, o roxo, trazendo todo esse simbolismo. E também quando você pega o capacete que protege o Vel'Koz, também tem uma coisa muito mais relacionado a um nórdico, por exemplo, a uma cultura um pouco mais robusta, uma cultura um pouco mais grosseira, porque se for ver, existe muitas pontas, e você pode pegar esse cristal aí no meio da testa dele também, é algo bem interessante, porque foge um pouco dos conceitos que estavam nas outras imagens, e antes, as pontas, por acaso, do Vel'Koz da imagem anterior, era relacionado a um grande forja com um espináculo associado a uma corrente, a um fogo, e nesse caso aí ao congelado. Pode ser que, por exemplo, essa estrutura biológica da ponta nele, como no rabo na primeira imagem, ele tenha sido congelado pelas formas que o rodeiam de alguma forma, mas essa conexão direta, principalmente com o gelo, acho que é algo bem interessante. Parece bastante algo que se semelha um pouco aos vikings, aos nórdicos, principalmente no formato do capacete, no estilo dela, associado ao frio, que muitas questões das mitologias nórdicas estão associados ao frio. Então eu acho bem interessante essas associações que você pode ir fazendo. Então, pessoal, essa aí foi as analogias que eu trouxe de alguns pontos diferentes. Obviamente, vocês estão abertos a colocar outros pontos, caso você conheça o Vel'Koz, saiba mais algumas curiosidades e você queira colocar aqui nos comentários para dar um pouco mais de robustez nessas questões, nessas imagens. Fique à vontade. E aí, a gente vai agora para nossa segunda parte, falando um pouquinho sobre a biografia dele e alguns pontos interessantes que é colocado dentro da questão da história dele. E obviamente eu vou colocar aqui o link na descrição do episódio, para caso você queira ler com um pouco mais calma, entender um pouco mais como a questão dos game designers ou aqueles que criaram histórias dos personagens do League of Legends podem fazer sobre a questão da sua biografia, beleza? Então, bora lá conversar um pouquinho mais sobre a biografia de Vel'Koz. Coisa interessante quando a gente fala sobre o Vel'Koz, o Olho do Vazio, esse título que ele traz, é algo interessante porque, apesar de ser uma biografia, esse texto falar sobre a biografia do Vel'Koz, ele não necessariamente fala literalmente como funciona, como que é. Em tese, tem um pouco falando sobre basicamente o que existe o vazio, que é como se fosse o nada, uma energia primordial que não tem muita forma. E nós temos o mundo humano, que no caso aí nós temos Runeterra e várias outras, Shimura e várias outras cidades e locais diferentes. Mas existia dentro desse vazio um ponto um pouco a não entender, porque era algo muito fora do normal. Mas essa questão energética e esse quesito que foi se transformando até que um grupo de criaturas sencientes ou algo que não se sabe explicar necessariamente, algo interessante porque quando a gente fala sobre a construção de um mistério, de um world building, ele principalmente pode ser levado em 4 pontos: ser um world building pesado, suave, ou racional e irracional.
Então, dependendo das estruturas que você for fazer, por exemplo, se você quer fazer um pesado irracional ou um suave irracional, ou aqui um pesado racional ou um suave irracional, depende um pouco daquela sua proposta de o quanto você quer fazer. E dependendo dos 4 tipos que você for avaliando, existem algumas vantagens e algumas desvantagens entre um entre outro. E a construção do world building em referência ao vazio e ao Vel'Koz, a gente chama algo mais pro irracional e suave. Por quê? Não se sabe muito, não se fala muito, só é e as coisas acontecem. Então, quando você quer construir algo muito mais misterioso, uma coisa muito mais que você não quer que as pessoas tenham conhecimento por trás, fazer um world building mais nesse ponto é interessante. Só que uma coisa que é importante, quando você for construir algo suave, evite ao máximo depender dessa sua construção para explicar e resolver problemas na sua história. Porque quanto mais suave, caso você queira resolver problemas com isso, você vai criar possíveis Deus Ex Machina. E por você construir alguma coisa irracional ou racional, dependendo aí dos pontos que você quer abordar, se por acaso você quiser fazer uma construção irracional, como é feito aí no mundo do Vel'Koz, evite você expandir novos conceitos, criar novos conceitos nesse quesito. Porque quando a gente fala de algo irracional, é algo que você não tem como objetivo ficar mostrando para os seus jogadores, para os seus leitores, para aqueles que vão consumir a sua história. Porque quanto mais irracional, menos eles vão saber. Menos eles sabendo, pode gerar muito mais Deus Ex Machina e sensações de tirar a resposta do nada. Então, caso você queira construir alguma coisa que realmente futuramente você vá querer explicar e trazer mais elementos, eu sugiro fazer algo um pouco mais pro racional, um pouco mais para o pesado, para a gente ter um pouco nesse quesito. Mas voltando então um pouco sobre a relação das construções relacionadas ao Vel'Koz, então não tem uma origem muito certeza, realmente acontece, as pessoas não sabem, simplesmente existe. E aquelas criaturas que estavam no vazio sentiram a presença dessas criaturas sencientes no mundo material, então eles queriam saber mais porque alguma coisa estava incomodando. Então, essas criaturas amorfas, que não se sabe exatamente o que podem ser, construíram seres que pudessem transitar de um lado para o outro para chegar nesse ponto. E essas criaturas se chamaram de observadores. Dentro, por exemplo, se a gente for pegar uma analogia Marvel, DC, nós temos aí os observadores, ou os The Watchers, que tem como objetivo entender a cultura, observar sem tocar. Existe também até tem um quesito de um anime chamado de Greyman, onde tem uma coisa chamada os observadores, que eles simplesmente eles analisam a história e escrevem a história, não tocam nela. Então, eles estão lá vendo uma guerra, eles vão apenas ver, descrever de forma totalmente apática, totalmente sem colocar as suas opiniões dentro, porque eles têm como objetivo apenas contar a história como ela realmente é. Então, se for pegar como a origem do Vel'Koz é algo relacionado a observadores, então eu acho bem interessante ter esse gigantesco olho como a proposta do Vel'Koz, principalmente porque tem como objetivo observar, analisar e entender. E por ser uma região meio que caótica, sem muito formato, sem muita lógica dentro de um mundo mais abstrato, você percebe essa relação desse bicho um tanto estranho, porque o objetivo dele é se locomover de um lado para o outro, como se fosse um movimento de um polvo, de uma água viva, de um plano para o outro, mas o objetivo é olhar, analisar. Por isso também essa carapaça que protege o olho. Por quê? Porque tem essa relação direta, principalmente com essa função dele de fazer isso e aquele outro. E com o passar do tempo, essa criatura que vai observando e vai vendo e vai meio que mexendo aqui, mexendo ali, para que os seus observadores primordiais pudessem ver, ouvir e saber o que ele sabe, aos poucos as pessoas foram colocando um nome a esse demônio chamado Vel'Koz. Então a biografia dele não é uma biografia muito relacionada à criatura, fala mais ou menos tipo de onde ele veio, para que ele serve e um pouco da sua função. Obviamente, quando a gente fala sobre uma biografia, é interessante colocar alguns outros elementos
É sim, dependendo de quão profundo você quer. No caso aqui, como a gente pode observar, é realmente um vazio, as criaturas do vazio possuem um world building mais irracional e suave, então eu não vejo problema nenhum em colocar algo um pouco mais misterioso, porém é algo interessante porque você percebe que tem algo relacionado ao quê? À função, ao porquê, ao para que ele serve ou de onde ele vem. Algumas outras perguntas podem não ser respondidas, porém, quando você causa algumas perguntas no seu leitor com o objetivo de fazer com que ele crie teorias, você está colocando gatilhos da antecipação. Você faz com que a pessoa queira antecipar informações futuras, queira antecipar o que vai acontecer, queira antecipar alguns plot twists. Então, quando você gera questionamentos, não questionamentos ruins, como por exemplo, nossa, por que disso? Nossa, por que daquilo? Não, mas não faz por causa disso, daqui, aquele outro. Mas você fala assim, mas será que ele veio daqui? Mas será que ele veio de lá? Quando você cria questionamentos positivos, você está criando gatilhos da antecipação. Então é bem interessante a gente utilizar também de alguns formatos misteriosos que não interfiram necessariamente na plot, mas que gerem algumas vontades diferentes para que o seu leitor, os seus jogadores, colocando esses mistérios, façam que ele gire a próxima página para poder fazer com que essa curiosidade seja finalmente alimentada ou que a pessoa possa concluir que acertou ou que errou e assim saber a informação verdadeira dentro das concepções. Beleza? Então, pessoal, a gente vai agora ir para um conto que fala sobre o Vel'Koz, que a gente vai conversando um pouquinho sobre ele também, da mesma forma que eu fiz na análise da Ahri, falar um pouquinho sobre a relação do que o conto traz de informação do Vel'Koz e também do worldbuild que gira esse olho do vazio. Então, pessoal, tô parando o vídeo aqui no meio, antes da gente entrar na nossa terceira parte falando sobre os contos, mais especificamente, então quero ver se você já deixou o like, vocês já se inscreveram. Estou aqui numa maratona gigantesca fazendo lives e vídeos 2 vezes por semana falando sobre o world building clássico e mais outros vídeos durante a semana aí, esporadicamente, sobre um personagem, uma história, um desenho, um anime, uma série, um sistema, trazendo outros elementos para deixar muito mais robusto e mais conteúdo aqui para vocês. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos. Se você tem um amigo LoLzeiro que fala, puxa, ele gosta de contar histórias e gosta de LoL, manda esse vídeo para ele, quem sabe ele não vai curtir essa nossa maratona de League of Legends e com isso vai criar histórias mais legais. Você que tem um amigo mestre, manda pro seu mestre aí também uma playlist interessante sobre algum tipo de uma análise para ele poder fazer algumas relações diferentes. Você tem um grupo de escrita, também mande o canal para eles, porque com isso a gente vai criando narradores, escritores, jogadores e vários outros ores bem interessantes e bem ambientados para deixar os mundos cada vez mais incríveis, beleza? Deixou o like, se inscreveram, compartilharam, deixaram nos comentários algum herói que você quer. Show de bola, então bora lá falar um pouco mais sobre as histórias do Vel'Koz e alguns contos interessantes que estão abordados aí no site do League of Legends. Uma coisa interessante que a gente vê nesse conto especificamente é que o título já fala, né? Uma fome diferente. Coisa que você pode perceber também, principalmente no conto também da Ahri, que o título já traz uma informação um que tanto importante. Obviamente ela dá um spoiler do final, sim, dá, e dá muito grande na real. Já no meio pro final você já percebe, caso você preste atenção nesse título, que realmente é um puta spoiler do final. Então caso você queira ler depois com calma, você já vai perceber isso também. Mas é algo interessante que é o seguinte, que esse conto dessa fome basicamente explica um pouco mais aprofundado a forma de fazer do Vel'Koz. Na biografia fala que ele tem como objetivo ver, analisar e com isso roubar as informações das pessoas, dos seres e levar para os observadores. Nesse conto, Uma Fome Diferente, ele explica mais ou menos o mecanismo como isso funciona. Tanto que a história basicamente é um grupo de lanceiros que vão até um posto avançado, porque de tempos em tempo precisa fazer a troca desses lanceiros, porque o reino vizinho está em guerra, então precisa visualizar a fronteira. Então o personagem principal está um pouco com certo receio, mas feliz por ser pouco tempo, então eles estão encaminhando até o forte, e quando chega lá, eles percebem que tem um sinal dizendo podem vir, podem entrar, mas quando chegam mais próximo, vê que a barricada está aberta. Não parece que houve uma guerra, mas sim que alguém realmente entrou, então eles já ficam um tanto preocupados. Quando eles chegam no local, começa a ter uma observação e uma análise do lugar.
onde parece que as pessoas foram realmente abduzidas, parece, porque não tem sinal de luta, não tem sinal de sangue, não tem sinal de nada, porém as roupas estão lá, o fogo tá lá, a comida tá lá, parece que alguma coisa veio e chupou tudo, sumiu tudo, fazendo com que tudo sumisse. E então começa a ter alguns sinais aqui e ali e a tensão vai aumentando. Uma coisa interessante nesse conto é que a ambientação é muito forte. A gente tem até um episódio falando sobre ambientação, vou deixar aqui um cardzinho para vocês pegarem uma conversa que eu fiz com o Matheus, que é bem interessante porque você percebe vários desses elementos dentro da descrição do ambiente. Alguns pontos importantes aqui e ali, juntamente com o pensamento do personagem principal, que é o narrador, uma história em primeira pessoa. Então você percebe as percepções, vocês percebem os sentimentos e as coisas que vão colocando. Até que chega no ápice da história, que começa a invasão do Vel'Koz. Começa um pouco antes na história, que vê que tem um rapaz sem um olho. É interessante porque um olho está vazio, como se realmente não tivesse vida, e no outro espaço orbicular não tem olho. Então você fica pensando, tem alguma coisa a ver com o Vel'Koz. O Vel'Koz, esse olho, o Vel'Koz busca o conhecimento, os olhos são as janelas da alma. Então fazer essa relação direta de ele mata alguns, absorve outros, tira cérebros, tanto que existe um filme relativamente antigo aí, não sei, acho que de 90 e alguma coisa, chamado Tropas Estelares ou Star Troopers. Não confunda com Stormtroopers, né? A questão, né, dessas tropas estelares, que existe um grande verme que enfia um gancho na testa da pessoa, sugando o cérebro e absorvendo todos os conhecimentos. E é bem interessante que o Vel'Koz faz uma coisa muito parecida. Ele consegue absorver o conhecimento, as informações daquele ser a partir do olho, né? Não existe algo realmente místico onde ele, com o olhar, tem aquela puxada de conhecimento, mas sim é biológico. Ele meio que entra pelo olho da pessoa até meio que tocar o cérebro e a partir disso. E é bem interessante que uma coisa que mostra nessa história é que parece que enquanto o Vel'Koz está absorvendo o conhecimento, ele já está analisando o conhecimento. E com essa conexão neural que existe entre a vítima e o Vel'Koz, enquanto ele vai analisando, a pessoa vai ouvindo os pensamentos do Vel'Koz. Então, vamos dizer assim que durante os últimos suspiros que existe dentro dessa análise, dessa absorção desse conhecimento, você pode ter uma relação direta com o Vel'Koz. Então, caso por acaso você sobreviva, você pode ter essa conexão. E é bem interessante que uma coisa que explica, o Vel'Koz explica que pelo fato dele possuir muito conhecimento em diversas áreas diferentes, porque depende muito de quem ele observa, de quem ele faz a absorção dos conhecimentos, ele conhece muito o que ele fala. Eu conheço muito sobre a dor e as funções e como ela funciona. Por isso eu consigo arrancar o teu olho e chupar o seu cérebro sem que você sinta dor. Por quê? Porque eu não quero que você sinta dor, eu quero que você sinta prazer em trocar esse conhecimento comigo. Por quê? Porque você está fazendo algo de bom para mim, então por que não sentir o prazer disso também? Então é bem interessante porque você pode ir criando isso e aos poucos ir colocando. Uma coisa que te fala muito sobre infodump, e a galera tem muitas dúvidas de como evitar o infodump, isso é uma forma interessante. Ao invés de simplesmente você falar, o Vel'Koz ele entra com o tentáculo no olho da pessoa e suga e explicar o que ele faz, você pode mostrar o que ele faz, o show don't tell. Que por acaso ele vai fazendo as coisas assim, enquanto ele vai discutindo com o personagem principal, fazendo essa troca, você vai percebendo essas relações entre um e outro. Então eu acho muito interessante e bem legal, porque essa descrição que ele coloca enquanto acontece as histórias, e vai percorrendo, e vai acontecendo, e vai mostrando, e vai detalhando, vai fazendo isso. Então eu acho que apesar de ser uma história que, apesar de mostrar o Vel'Koz só no último quarto da história, lá no um quarto, um quinto final da história, os elementos que eles vão colocando, os sinais que eles vão colocando, a ambientação que ele vai colocando, é algo bem legal. Então eu sugiro muito fortemente que todos os contos que eu for colocando aqui, vocês leiam depois os contos, essas histórias, porque são histórias muito rapidinhas, são bem curtinhas, mas existem muitas técnicas diferentes. Obviamente você pega um errinho aqui, um errinho ali, às vezes talvez por tradução, porque os textos originalmente são em inglês, então existe um perfil de escrita americano e um perfil de escrita brasileira, e na hora da tradução
pode ser feita alguns erros na hora da digitação ou até mesmo na hora de ambientar aqui para o português brasileiro. Mas algumas técnicas são bem interessantes porque você percebe essa relação direta e com isso vai pegando alguns detalhezinhos. Então, caso você queira um exemplo bem legal de ambientação, tá aí. E um exemplo também bem legal de quebrar o infodump, também tá aí nesse conto bem legal. E pra gente ir pro próximo, nós vamos pro terceiro e o último conto, pra gente encerrando essa nossa análise e essas nossas observações sobre o Vel'Koz, o Olhar do Vazio. Vou falar um pouco agora sobre o Olho no Abismo. Uma coisa diferenciada positivamente que existe desse conto é que o título ele tem um quê de spoiler bem menor do que as outras histórias que a gente já ouviu até agora, principalmente na questão da Ari e a última que a gente falou do Vel'Koz, onde realmente ele conta o final de uma certa forma. E apesar do Olho no Abismo pelo ser um conto baseado no Vel'Koz, você já tem algo muito claro. Porém, se eu colocasse esse título em algum conto sem explicar qual que é o herói que está falando, você pode ter realmente pegar pelo lado literal, o olho, nossa, o olho, será que é o Vel'Koz? Mas você pode associar esse olho com o olhar, com percepções, então eu acho bem interessante esse contexto. Agora, como história, eu vou dar um parecer bem rápido. Um grupo de pessoas decide adentrar meio que no mundo vazio, porém numa região um pouco mais próxima do nosso mundo material, por isso existem muitas características que são associadas, porque quando a gente fala no vazio propriamente dito, existe muito mais amorfo. Seria meio que assim, quanto mais próximo do vazio, mais amorfo, porém quando já começa a adentrar, já existem algumas características que começam a criar algo mais abstrato. Então eles vão meio que encaminhando por esse caminho até chegar num certo ponto. E meio que a história é isso. É basicamente isso. Então, assim, claro que mostra alguns detalhes, como explicação sobre algumas características do Rolling Abyss, para a galera que joga Aran explicar mais ou menos de por que acontece alguns eventos lá, do tipo o vento ir se rachando. E tem algumas explicações que mostram o porquê daquilo acontecer, a ponte dos lamentos, por isso que tem um espírito em cada uma das pontas, ou você escuta uns ventos lamentícios entre um e outro. Só que a história demora demais para desenvolver. Ele tenta criar uma ambientação, um clima de tensão, só que fica chato nesse ponto. Então, assim, vai ficar um pouco conflitante falar assim que, nossa, o cara que fala sobre world building no canal de world building vai falar que tem world building demais? Não, não é exatamente isso. O problema não é ter muito world building, o problema é você criar muito world building e querer explicar e jogar ele num período curto de tempo. Se for pegar no nosso primeiro conto falando sobre uma fome diferente, ele explica, por exemplo, um quê de economia, um quê de política, um quê de geografia, um quê de história, e vai salpicando elementos de world building que você pode depois extrapolar. Nesse Olho do Abismo, ele quer colocar tanto world building, fala sobre o nome da ponte, os outros nomes, as divindades, isso e aquilo, e o sacerdote do gelo, e os caralho a quatro, sendo que isso não traz em nada o desenvolvimento da história. Isso não cria curiosidade, porque são muitos nomes, muitos títulos sendo jogados, são muitas informações que não movem a plot, não criam antecipação, curiosidade, não dão gatilhos diferentes, emotivos, não causam autoridade. Ou seja, tem muita informação para pouca história. No episódio que também eu trago a Camila falando sobre o poder da descrição, tem muita descrição com pouca finalidade. Ah, mas o que eu posso então pegar de bom dessa história? O bom é que, se você quiser transformar essa história num manual, do tipo, quero criar uma linha do tempo, quero criar um quê de curiosidades, show. Mas como uma história, um conto, já fica muito a desejar na questão de técnica de escrita. Se você for pegar, não, vamos avaliar simplesmente o world building do conto, sem qualquer análise literária.
É interessante. Você fala sobre cultura, sociedade, política, economia, história, passagem de tempo, religião, personalidades, preconceitos, formas de vida. Então, nesse quesito, sistema mágico, sistema tecnológico, criação de divindades, a nível de world building tá muito completinho. Você utiliza a técnica do Grapes, a técnica do Hermeneutics, ou diversas outras técnicas de criação de world building, até mesmo o que a gente chama dos 5 porquês. É, a nível de world building ele é bem completinho, é bem legal. Então se você der um olhar apenas analítico de world building cenário, ele traz muita informação. Porém, como um texto de entretenimento de um conto de uma história, é uma história bem chatinha. É uma história relativamente bem chatinha, porque ela é muito grande. Quando a gente fala sobre, por exemplo, o MICE, que é uma técnica de escrita, ou os 3 atos, por exemplo, pegando os 3 atos, que nós temos o primeiro ato, a apresentação, o segundo ato, o desenvolvimento da problemática, e o terceiro ato, a resolução da problemática. Nossa, o primeiro ato é gigantesco! O segundo ato é curtinho e o terceiro ato quase não existe. Porque ele vai tanto mostrando a problemática, mostrando a problemática, mostrando a problemática, mostrando a problemática, e vai, páginas e páginas e páginas e páginas, até que chega um ponto que, quando chega a problemática, é rápido e a terceira meio que, nossa, precisamos fazer tal coisa. E existe um final aberto. Além de tudo, tem um final aberto. Eu não vejo problema nenhum em ter final aberto, tanto que no conto anterior, da forma diferente, é um final aberto. Por exemplo, o protagonista sobreviveu, o time sobreviveu, alguém vai contar a história, porque, poxa, se o protagonista está contando a história, será que a gente só realmente pegou esse último momento, ou nós somos os observadores? E o Vel'Koz contou essa história porque ele puxou a informação do cara e tá contando pra gente, então a gente tá sabendo. Então, são algumas curiosidades, algumas antecipações interessantes. Mas esse final desse conto especificamente, ele fala, e nós precisamos voltar e contar o que aconteceu. E? E daí? Tá, beleza, e o que isso vai impactar na história? O que isso vai impactar? E o Vel'Koz fica... E o Vel'Koz fica meio que como subplano. Beleza, ok, quando a gente fala sobre, por exemplo, horror, onde a criatura aparece, ou terror, que não, ela aparece em partes, ou não aparece, ou ele é psicológico. O cara quis criar uma história de suspense, de terror, que não um horror onde aparece o vilão propriamente dito. Porém, ele, apesar de não aparecer, é umas aparições meio entendeu? Tipo, não vai desenvolver, não desenvolve. Então, apesar de ser uma proposta interessante, então, novamente, como o world building é interessante porque tem diversos elementos, porém, não adianta você criar um world building gigantesco, complexo, cheio de nomes e linhas temporais e os caramba quatro. Se você não deixar isso apetitoso para o seu leitor, ele vai falar assim, nossa, que coisa chata, que infodump, que descrição maçante, cadê as tramas, cadê a história? Você pode criar uma tensão enquanto você descreve. O tentáculo vai se aproximando dos meus olhos e eu percebo que eu aponto. Você começa a colocar algumas características no tentáculo para justificar o terror que a pessoa está sentindo. E com isso o leitor vai saber, nossa, cara, então quer dizer que na ponta do tentáculo tem uma microagulha que sai algum tipo de líquido. Então deve ser que uma dor excruciante, porque vai pegar o olho, vai furar e vai ter ainda um ácido que corrói. Então você pode ir criando, utilizando de arcabouços mentais anteriores do personagem, do leitor. Então você pode colocar descrição para colocar mais tensão, mas colocar descrição por descrição fica muito chato. Tá? Então, apesar de ser uma proposta interessante, realmente fica como aquém. Então, nesse ponto, apesar de ser uma história com muitos elementos legais, eu particularmente acho muito fraco, literal, né, a parte literária dele, o desenvolvimento da escrita, acredito que pode ser bem melhorado nesse quesito. É bem interessante também porque ele mostra um pouco a passagem de tempo, colocando um espaçamento entre um parágrafo e outro. Eu tenho uma linha, em alguns textos são uns 3 asteriscos e fica no meio da página, então mostra que existe alguns hiatos no decorrer do tempo, então isso até é um pouco que interessante, porém, realmente eu acho que falta um pouco de lapidação para deixar a história um pouco mais envolvente,
Quer deixar mais tenebroso? Perfeito. Quer deixar mais suspense? Perfeito. Mas desenvolva mais, fazendo com que a sua narrativa tenha mais de uma função descritiva, com ambientação, juntamente com caracterização de alguém, aquele outro, colocando mais profundidade na hora do seu texto. Beleza? Então, pessoal, esse aí foi o VOCOS. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai trazer mais elementos e mais heróis futuramente para a gente colocar outros pontos. Então, se você tem algum herói que você quer muito que apareça, apesar de já ter colocado aqui, vou deixar aqui novamente na tela quais são os próximos heróis que estão por vir. Porém, se você falar algum herói especificamente que você queira muito e tiver muitos likes, muitos coraçõezinhos nesse herói, eu posso aí pular e deixar esse herói na frente da lista. Beleza? Usem a boa das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!